O Senhor, esse é o nosso canal PR Samuel Góes. E no vídeo de hoje nós estaremos meditando sobre o exercício dos dons espirituais e a ordem no culto. É fundamental todo servo de Deus entender que o Espírito Santo age com decência e ordem. Mas antes de entrarmos no assunto, nós queremos também convidar você a inscrever-se no nosso canal, deixe o seu like se você gostar, compartilhe esse vídeo com amigos, parentes e vizinhos. Quero também pedir a sua contribuição, sugerindo temas ou livros. Em tempo oportuno nós estaremos sim abordando cada assunto que nos foi solicitado. Na teologia nossa de cada dia, o assunto é o exercício dos dons espirituais e a ordem no culto. Vamos lá então? Ok. Então, o apóstolo Paulo, ele escreveu as duas cartas à igreja de Corinto. Quais eram as realidades que cercavam a igreja de Corinto e que exigiu que o apóstolo Paulo falasse da maneira como ele falou? Primeiro, havia divisão. Segundo, vaidade espiritual. Terceiro, problemas com o uso dos dons espirituais, em especial os de língua e o profecia. E um conceito de espiritualidade equivocado da qual o apóstolo Paulo ministrou. Pelo uso que o apóstolo Paulo faz de conceito espiritual, pelo menos usando umas 15 vezes, nós percebemos que o apóstolo Paulo tem em mente um conceito de espiritualidade em contraste com o conceito que agora estava sendo nutrido ou concebido na igreja de Corinto. É importante dizermos isso. Sem contar que a igreja de Corinto estava passando por outros problemas, do tipo problemas na justiça. Alguns irmãos levavam uns aos outros na justiça, a imoralidade, enfim, vários problemas. E a liturgia do culto não foi diferente. O apóstolo Paulo destina o capítulo 11, 12, 13 e o 14 para resolver esse tipo de problema, para entendermos que é importante sim a espiritualidade, mas é importante também a decência e a ordem. Mas enfim, vamos a alguns conceitos. O conceito de dom. O que é um dom? Dom é uma capacidade ou talento que o Espírito Santo concede aos servos de Deus para uso em favor dos outros. Hebreus capítulo 2, versículo 4, 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10. Nós vemos essa abordagem de servir uns aos outros. Há uma outra definição também sobre dom, e essa vem de um teólogo chamado Stanley Orton, que define os dons do Espírito como sendo a faculdade da pessoa divina operando no homem, ou seja, uma operação especial do Espírito Santo através do crente. Essa é a definição de um teólogo. Precisamos definir quais são os dons dos quais o apóstolo Paulo faz uma lista ali. São 9 dons. Quais são eles? Nós podemos dividi-los em categorias. Categoria de dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Categoria dos dons de poder, fé, cura e maravilhas. Categoria dos dons de inspiração, profecia, variedade de línguas e interpretação de língua. Outro conceito que nós precisamos entender é que existem, quanto ao uso dos dons nos nossos dias, existem 2 termos que nós podemos citar aqui. Um são o que nós usamos de continuistas e o outro é o cessacionista. O que isso quer dizer? O que isso significa? Continuista entende que os dons que o apóstolo Paulo faz menção, que caracteriza o período do primeiro século, a igreja primitiva, entende que nós podemos viver hoje, são também para hoje, para o período contemporâneo. O termo cessacionista é um termo que entende que os dons espirituais só foram restritos àquele período do primeiro século. A igreja primitiva viveu e ficou ali naquele período. De maneira que nós precisamos entender que existem igrejas que são tradicionais, algumas tradicionais, e que não consideram a contemporaneidade dos dons espirituais, não considera para os nossos dias. Diferente dos pentecostais que acreditam na contemporaneidade dos dons espirituais. Ou seja, nós acreditamos que os dons espirituais são para hoje. Dito isso, nós precisamos entender qual o objetivo do apóstolo Paulo em falar sobre falar da maneira como ele falou. Em resumo,
Não dá para a gente abordar toda a realidade dos dons espirituais em um vídeo de 10 ou 15 minutos. O objetivo do apóstolo Paulo não é restringir o uso dos dons espirituais. Ele apenas está dizendo que o Espírito Santo ele é ordeiro no exercício dos dons espirituais. Não dá para admitir que uma igreja espiritual ela não faça com que os visitantes ou toda a igreja entenda a mensagem central. E nós precisamos ter coerência e cuidado com o uso dos dons no culto. Existe o culto coletivo e existe o culto individual. O culto coletivo é aquele culto com todo o povo de Deus, com todos os irmãos. E o culto individual é aquele que eu mesmo presto a Deus, na minha casa, na minha caminhada, indo para o trabalho, enfim, é o culto que só eu e Deus tenho essa interação. O outro conceito que nós precisamos trazer aqui, o culto coletivo é diferente do culto individual. No culto coletivo eu não posso ir de qualquer roupa, eu não posso ir com uma roupa que vou dormir para o culto coletivo. Eu não posso plantar bananeira no culto coletivo, mas no culto individual, se eu quiser, eu posso. Se eu quiser correr, eu corro. Se eu quiser fazer aviãozinho de Jesus no culto individual, se eu entender que aquilo dali é para a glória de Deus, que eu faça. Agora, que coerência isso tem num culto coletivo? O apóstolo Paulo, ele está fazendo algumas restrições locais para a igreja de Corinto, para que eles entendam que um culto agradável a Deus é aquele culto onde todos entendem a mensagem central do evangelho. Ele usa a expressão do tipo, aquele que fala em línguas estranhas, ora bem, mas a mente fica sem entendimento, fica sem fruto. Dessa maneira, nós podemos entender que o alvo do culto público não é a edificação exclusiva de uma só pessoa. Não. O alvo num culto público da edificação, ela é coletiva. E para isso acontecer, primeiro, precisa ter um local em comum. Nós precisamos entender que existe um local comum a todos. Segundo, existe um horário. Todos saberão o horário que começa e o horário que termina. O apóstolo Paulo, ele não está fazendo uma proibição do uso dos dons espirituais. Apenas ele está dizendo que se nós usarmos de maneira correta os dons espirituais, haverá edificação. Senão, que proveito terá visitantes chegando na igreja e todos os irmãos falam em línguas estranhas? Lógico que nós contamos com a ação do Espírito Santo para fazer algum sobrenatural ali e fazer com que haja um entendimento. Mas no normal, ele diz que fale 1, 2, 3 palavras, não no intuito de proibir, mas para dizer que a prioridade no culto público não é eu me sobressair com o meu dom, mas é quem está falando, quem está ministrando, quem está profetizando, faça isso de maneira que todos entendam. De maneira que o mais estudado vai entender e o menos estudado vai entender. De maneira que no culto público, o irmão que tem muito conhecimento irá ser edificado, ele será edificado, e de maneira que o irmão que não tem tanto conhecimento será também edificado. A prioridade num culto público, no exercício dos dons, não é a vaidade espiritual. Muito pelo contrário, porque no capítulo 13, o apóstolo Paulo diz que um culto espiritual não é aquele que pode ter línguas dos homens e dos anjos, fé de tamanho para transportar montes. Se tudo isso ocorrer, mas não tiver como base o amor, não, nada adianta. Observe que entre o capítulo 12 e o capítulo 14, ele põe o fundamento no uso dos dons, que é o amor. Caso não exista, esse culto não serve para nada. Muito pelo contrário. A decência e ordem, ela serve para
a gente entender que os dons precisam ser usados de maneira sábia, de maneira bíblica. A decência e ordem do culto, ela corrige a motivação equivocada, ou seja, precisamos usar esses dons com amor. A ordem e a decência no culto serve para edificação coletiva. E a ordem e a decência no culto serve para vedar, barrar a espiritualidade vaidosa. Aquelas pessoas que se utilizam dos dons para se sobressair aos demais. A ordem e a decência veda tudo isso. Portanto, não é que o apóstolo Paulo está proibindo, ele está apenas dizendo que o culto individual é diferente de um culto público. No culto individual, você pode rachar de falar línguas estranhas. Mas no culto público, você tem que ter decência e ordem. Porque no exercício do dom, você pode estar atrapalhando o entendimento de algum irmão que não tem a maturidade espiritual que você tem. De certa forma, nós precisamos entender que a maturidade espiritual não é uma igreja que explode nos dons. Muito pelo contrário. É a maneira como ela utiliza coerentemente os dons espirituais. Vale a pena o uso dos dons? Vale, é necessário. A igreja, ela será edificada e ela cresce, é um sinal de maturidade na evidência dos dons, mas a maneira como se usa é fundamental também para entendermos que uma igreja é madura espiritualmente. Espero que tenha trazido algum esclarecimento. Eu quero mandar um abraço aqui para a família Astigarraga, o Júlio, a Vera, a Amanda, a Juliana, a Bianca e o Luiz Felipe. Eu quero mandar um abraço para todos vocês, uma família lá do Valparaíso, da qual nós conhecemos, e a Amanda, ela me perguntou sobre essa realidade e espero contribuir de alguma forma. Sei que o tempo não é tanto para a gente abordar cada assunto da epístola, mas fica aqui a dica, que Deus em Cristo os abençoe.